Muito boa tarde a todos, bem-vindos a essa nossa terceira sessão da terceiro ciclo de webinar internacionais Dialogues of Art, History and Law. Hoje temos o prazer, hoje será uma sessão de diálogos entre o direito e a literatura. E temos o prazer de ter conosco o Fábio Barberini, que é investigador na Universidade de Girona e que trabalha desde muito tempo sobre as cantigas e sobre a literatura trovadoresca. Então, com muito gosto, deixo a palavra ao Fábio. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos e rápido agradecimento a Maria Alessandra para a oportunidade de falar hoje aqui e agradecimentos a vocês que estáis aqui uma tarde de sexta-feira a ouvir coisas de trovadores. Vou partilhar o ecrã. Vai-se bem? Sim, perfeito. Perfeito. Quando estávamos a pensar nesta sessão, faz alguma semana, com a Maria Alessandra, a Maria Alessandra pediu-me uma imagem para fazer o cartaz do nosso encontro e eu tinha proposto que esta imagem que está aqui, que é um manuscrito das partidas de Afonso X, que está na Biblioteca Nacional de Espanha, em Madrid. Mas depois tivemos um pequeno problema técnico pelo facto que na iluminura as caras das personagens estão apagadas. E, pela minha parte, era interessante ter esta miniatura porque, como o assunto que íamos tratar era a questão da sucessão ao trono de Castela, digamos, tinha alguma graça ter as personagens sem cara, porque de facto a questão era decidir quem ia ser rei de Castela entre 1275 e 1308, que é a época, digamos, em que há esta, de alguma maneira, há um problema relativo à sucessão. E vamos agora fazer uma pequena viagem e nos mudamos na meseta em novembro de 1386, quando o Duque de Lancaster, João de Gante, que tinha se casado com a filha do Cruel, de Pedro I Cruel de Castela, tinha chegado faz alguns meses em Espanha, passando por Galiza, e a ideia do Duque inglês era disputar o trono de Castela a Juan I Trastámara. As razões desta guerra são bem conhecidas porque derivam do facto de que o pai de Juan, Henrique II, tinha matado o seu meio-irmão, ou seja, Pedro Cruel, e a partir daí tinha-se dado abertura ao ramo bastardo da dinastia alfonsina, dos descendentes de Afonso XI. E nesta situação tão conflitual, Juan I chega a pôr em questão a sua legitimidade, não porque realmente tinha dúvida sobre o facto de ser ele o legítimo herdeiro da coroa de Castela, mas pelo facto de que, considerando a maneira em que tinha chegado ao trono, precisava de uma explicação que tinha um fundamento legal, jurídico, maior que não seja o de um golpe de Estado, ainda que bem justificado pela crueldade do anterior rei. E
1200, há um erro, peço desculpa, no princípio, reparei agora, estamos em Sevilha, Corte de Segovia, 1236. Primeiro faz um discurso aos nobres que tinham convido aí às Cortes e justifica a sua legitimidade dizendo que todos os reis de Castelas que descendem de Sancho IV devem de ser considerados todos ilegítimos. Por que é que acontece isso? Primeiro porque Sancho IV tinha desheredado o seu mesmo pai, ou seja, Afonso X. E antes de Afonso X, o mesmo Sancho tinha desheredado os seus sobrinhos, ou seja, os filhos de Dom Fernando de la Cerda. Os feitos são bastante conhecidos. Em 1275, Afonso X estava fora de Castela porque estava a tratar com o Papa a possibilidade de ser incoronado imperador do seu romano império. É um pleito que acabará muito mal para Afonso, porque o Papa, ao final, decidirá de não conceder a coroa imperial a Afonso X, mas, em realidade, era uma questão que Afonso tinha já perdido antes de que a questão fosse discutida, porque Espanha estava muito longe de Roma e estamos em uma época onde não havia Ryanair, não havia Vueling, era muito difícil, era muito demorado chegar de Espanha à Itália e, no caso em que o Papa precisasse de ajuda, o imperador espanhol realmente constituía um problema. É por isso que o Papa sempre escolheu imperadores em Alemanha ou em França, pelo facto de que era muito mais fácil chegar ou invadir literalmente a Península Italiana. E no momento em que Afonso X encontra-se em França, nesse momento, para discutir com o Papa da coroa imperial, o seu filho primogênito, o infante Dom Fernando de la Cerda, fica ao cargo do reino e em 1275 verifica-se uma invasão dos almorávides no reino de Castela. Nesse mesmo momento, o infante Dom Fernando de la Cerda morre. O reino encontra-se numa situação de extremo perigo, sem um soberano que está fora do reino, pensar em outros assuntos, e o único que pode realmente fazer alguma coisa para salvar o reino é o segundo filho de Afonso X, ou seja, o infante Sancho, que depois será o rei Sancho IV, El Bravo. Nesse momento, o Sancho tem 17 anos. Apesar da sua jovem idade, põe-se à cabeça do exército, consegue vencer os almoravides e restituir segurança ao reino. Abre-se aí o problema de quem deve ser o herdeiro do trono de Castela. Os filhos do infante Dom Fernando, que nessa altura o maior, que chamava-se como avô, Dom Afonso de la Cerda, que nessa altura tinha 5 anos, ou o Dom Sancho, que era o segundo filho de Afonso X e que tinha já demonstrado que podia efetivamente substituir o pai em casos de extrema necessidade do reino. Já sabemos como acabará a história, será Sancho que vai ter a coroa de Castela e terá primeiro que disputá-la ambos com os seus sobrinhos, com o filho de Dom Fernando e ao final também com o seu pai. E
esta questão ficará por muito tempo no imaginário dos reis de Castela, tanto que em 1386, como dizia antes, Dom João I Trastámara recorda como, de alguma maneira, todos os reis que descendem de Sancho IV podem ser, a bom direito, considerar-se ilegítimos. Por um lado, porque Sancho tem desheredado o seu mesmo pai. Sabemos que a parte final do reinado de Afonso X viu uma guerra civil entre pai e filho, e também porque o Sancho tinha roubado o direito de sucessão ao trono de Castela aos seus sobrinhos, aos filhos de Dom Fernando de Lacerda. E, para que as coisas fiquem ainda mais claras, Juan I diz também que, para justificar a sua teoria sobre a legitimidade dos seus antepassados, que o mesmo Fernando IV, ou seja, o filho que Sancho IV teve de Dona Maria de Molina, era primeiro que o seu pai não tinha direito a Maria de Molina, era prima do seu pai, e o mesmo Sancho estava prometido com Violante de Béarn, a filha de um aristocrata francês. É verdade que havia este pacto conjugal, mas o casamento não chegou a celebrar-se e, de facto, Sancho rompeu a sua promessa de casamento, mas a Igreja, por muito tempo, não reconheceu essa ruptura. O casamento entre Sancho e Dona Maria de Molina foi reconhecido apenas em 1301 pelo Papa Bonifácio VIII. Deixando de lado esta premissa, eu teve a primeira vez que cheguei a ocupar-me da questão da sucessão ao trono de Castilla foi por razões, digamos, literárias. Como dizia Maria Alessandra antes, não sou historiador da arte, sou filólogo, trabalho com textos medievais e textos, sobretudo, líricos. E, neste caso, estava a estudar por questões relativas à minha tese de doutoramento este texto de Geraldo Riquier, que é um trovador provençal das últimas gerações. É um trovador que vive por muito tempo, quase 15 anos, na corte de Afonso X, num momento muito complicado da sucessão ao trono de Castela. E nesta composição aqui projeto as primeiras duas estrofas do texto. Em princípio tinha pensado, como tinha feito o PowerPoint em espanhol, na parte direita tinha posto uma tradução italiana, porque sabia que havia alguns italianos no público. A tradução italiana é da editora do Geraldo Riquier, que é Mónica Longobardi, e a tradução espanhola de Martín de Riquer. O interesse que eu tinha para este texto era sobretudo de caráter métrico. Tentava demonstrar que era um contrafactum do outro trovador, ou seja, era um texto que retomava a estrutura métrica, a melodia de um texto que já preexistia. O meu problema nesse momento era tentar perceber o que realmente dizia o texto. É um texto em que Giralt queixa-se do mau comportamento
de Afonso X, diz que nunca teria imaginado na sua vida de provar tristeza ou vergonha em escrever coisas boas sobre Afonso, e diz que nesse momento na corte e a gente que com certeza estaria do lado do Afonso se o Afonso gostasse da guerra da mesma maneira em que gosta de donar. Para dar algumas indicações gerais sobre Gerald Triquier. Gerald Triquier, como dizia antes, é um trovador das últimas gerações. Estamos entre o final do século XIII, ao redor dos anos 70, e as últimas composições de Giraud, todos o que sabemos sobre ele vem dos seus textos. As últimas composições remontam mais ou menos aos anos 90 do século XIII. Portanto, estamos realmente na época final da escola trovadoresca, que já ao começo do século XIV já deixa de existir. A particularidade de Gerald Triquier é que, pela primeira vez na história da poesia da Europa Ocidental, um poeta recopila todos os seus textos num livro, no qual o mesmo trovador é responsável da ordenação dos textos e, caso excepcional realmente na história da poesia medieval, sabemos com certeza as datas em que Giraud tinha composto os seus poemas. Aqui estão os dois manuscritos que conservam os poemas de Gerald Triquier. Por um lado, o Cancioneiro C, que é um dos manuscritos mais importantes da poesia lírica dos trovadores occitanos, e, por outro lado, o Cancioneiro R. O Cancioneiro C tem uma rubrica muito detalhada que diz que aqui se encontram todos os cantares que Giraud tem composto, que o copista o tem copiado do livro que o mesmo Giraud tinha organizado, e aí os textos estão ordenados. E agora vamos ver de que maneira são ordenados. Esta rubrica falta no Cancioneiro R, que, a diferença do Cancioneiro C, tem também a melodia e tem alguma forma de iluminura ou de decoração muito mais desenvolvida do Cancioneiro C. Todos os textos de Giraud têm uma rubrica, tanto no Cancioneiro C como no Cancioneiro R, que define o gênero a que o texto pertence. Neste caso, esta é a cópia de C do texto que tenho mostrado antes, ou seja, a Quindice dos Andes. E a rubrica do Cancioneiro C diz que este é lo des vers d'en Gerald Triquier l'an 1276 em setembro. Ou seja, el verso é um tipo de composição trovadoresca que normalmente trata nesta altura temas ou morais ou de caráter político. É uma evolução do que era antigamente o Sirventese, e este sabemos que é o verso número 10 que Gerald Triquier tem feito, e precisamente foi escrito no ano 1276, no mês de setembro. É realmente o único em toda a história da poesia medieval saber com certeza as datas em que foram compostos os poemas. Como dizia antes, no momento em que eu tinha começado a estudar esta composição, o meu problema não tinha tanto a ver com as questões
historiográficas, mas mais como um problema de interpretação. Geraldo chega à corte de Afonso X com a intenção de propor-se como um conselheiro para o rei. Chega num momento, temos que dizer a verdade, um bocado complicado para o rei sábio, tanto pelas questões de política internacional. Afonso X tinha a cabeça nesse momento metida na questão do império, tanto a nível de política interna, com os problemas da crise econômica e de várias rebeliões com que teve que lidar durante o seu reinado, portanto não tinha grande não interesse, mas não tinha nesse momento, não estava bem disposto, digamos, a aceitar poetas que, de alguma maneira, apresentavam-se como conselheiros, como guias para o rei. De facto, quando Geraldo abandona a corte de Afonso X, queixará-se muito porque, apesar de todo o tempo, de todos os bons conselhos e bons cantares que ele tem feito para Afonso, não tem recebido a recompensa que ele julgava merecer. Até o momento em que eu tinha começado a estudar esse texto, a interpretação global que se dava do verso de Geraldo Triquier era que Geraldo, de alguma maneira, estava a criticar a atitude de Afonso X, que tinha permitido ao seu filho mais jovem, a Dom Sancho, de roubar os direitos de sucessão ao trono de Castela. Assim o entendia, por exemplo, Martin de Riquer, que para nós que trabalhamos sobre trovadores é uma referência incontornável. Riquet tem estudado muito a poesia trovadoresca e é autor de uma antologia que, apesar de ter quase uns 50 anos, ainda é muito utilizada nos estudos trovadorescos. E Riquet comenta este texto dizendo que o verso que Geraldo Triquier aqui demuestra un evidente disgusto y critica, sobre todo en las tornadas, a Alfonso X. Es esta pieza una curiosa muestra de la franqueza y valentía con que algunos trovadores opinaban sobre las políticas y actos de reyes y grandes señores en composiciones escritas para ser divulgadas en sus propias cortes. E realmente eu não estava nada convencido da interpretação que dava Riquet e que davam todos os investigadores que tinham seguido a mesma linha interpretativa de Riquet. Se a ideia base era que Afonso tinha apoiado o seu filho, como tinha reconhecido o seu filho como herdeiro da coroa de Castela, havia no texto mesmo e no seu contexto histórico algumas coisas que não me terminavam de convencer. Do ponto de vista histórico, sabemos que um primeiro reconhecimento de Dom Sancho como herdeiro do Reino de Castela acontece em abril de 1276, quando Afonso X convoca as cortes em Burgos. Nesse momento, é verdade que Sancho foi reconhecido como herdeiro da coroa, mas os análises toledanos, que é uma recopilação historiográfica dos factos dessa época, descrevem os acontecimentos das cortes de Burgos com uma fórmula que não chama em causa o rei.
A fórmula dos análises toledanos diz que Anno Domini, estamos em 1276, magnates regni Castelle et legione et Galicia atque Lusitania fecerunt homagium Domino Sange. Ou seja, todos os aristocratas do Reino de Castela, de Leão, de Galícia e de Lusitânia, neste sentido, tem que ser entendido como a parte da Extremadura que está à fronteira com Portugal, não como Portugal, que os aristócratas do reino reconheceram, fizeram homenagem a Dom Sancho. Falta o reconhecimento oficial do rei. Reconhecimento oficial que, pelo menos nos 2 anos seguintes, Afonso X é bastante reticente em dar. O reconhecimento oficial por parte do rei de Dom Sancho como herdeiro da coroa chegará apenas em 1278 nas Cortes de Segovia. Entre as Cortes de Burgos, em 1276, e a Corte de Segovia, em 1278, acontecem em Castilha muitas coisas. E algumas bastante graves. Apenas o ano seguinte, temos um episódio bastante controvertido da história da coroa de Afonso X, e é a sentença de morte que ele dita contra o seu mesmo irmão, Dom Fadrique, e um aristócrata do Reino de Castela, que era Simão Ruiz de Los Cameros. Trata-se de um episódio que as crónicas da época não permitem esclarecer em todos os pormenores. A crónica de Afonso X, que é bastante sucessiva aos eventos mesmos, diz que o rei sabia alguma coisa do infante seu irmão, sabia alguma coisa, mas não diz qual, do Simão Ruiz, e por essas coisas que o rei sabia, mandou a Dom Sancho a deter a Simão Ruiz e mandou afogar a matar em água o seu mesmo irmão. Isto é tudo o que as crónicas da época dizem. O mesmo Afonso, nas cantigas de Santa Maria, e é uma cantiga que é a número 235, das duas motivações para justificar esta sentença de morte. Por um lado, diz que os mais de ricos homens se juraram, per come eu sei, por detarem do reino e que ficasse por seu. Ou seja, o infante Dom Fadrique e Dom Simão Ruiz conjuraram contra o rei para que o rei ficasse fora do seu reino, ou seja, para tomar o controle do reino. E é interessante ver a mesma fórmula que se encontra na crônica. A crônica diz: o rei atuou por alguma coisa que ele sabia deles. E na cantiga de Santa Maria, Afonso X, quem compôs a cantiga por ele, diz: per como eu sei, pelo que eu sei. Uma segunda motivação que dá a mesma cantiga é que Dom Fadrique e Dom Simão foram condenados à morte porque tinham uma relação homossexual entre eles. Ardeu a carne daqueles que não queriam mulher, os outros pelo demo foram, e se Deus quiser, assirá todo aquele que a tal feito fizer. Desta segunda motivação, podemos tranquilamente duvidar. Parece mais
uma justificação que foi feita no momento para realmente dar conta de uma sentença que, no clima bastante envenenado da corte, podia não parecer tão legalmente fundamentada. O que é certo, que parece certo nesse momento, é que, como também os irmãos do Afonso X tinham feito homenagem ao Dom Sancho para ser rei de Castela depois de Afonso, é provável que Fadrique, junto com os outros membros da família real, tivesse, de alguma maneira, posto à cabeça de uma conjura que levasse a aristocracia a donar o reino a Sancho. O ano seguinte, no reino de Castela, nunca um ficava aborrecido pelas coisas que passavam. E o ano seguinte, a mulher de Afonso X, a rainha Dona Violante, deixa o reino de Castela para dirigir-se a Aragão. Dona Violante era a filha do rei de Aragão, Jaume I, e era a irmã do que era, nesse momento, o rei de Aragão, ou seja, Pedro el Grande. Por muito tempo, a partir pelo menos da biografia de Afonso X, que foi escrita por António Ballesteros Beretta, se tem pensado que havia uma relação muito estreita entre o reconhecimento que Afonso X dá ao seu filho como herdeiro da coroa e a saída de Dona Violante para Aragão. E a justificar, digamos, esta relação estava, de facto, o conto bastante rocambolesco que dava a mesma crônica de Afonso X, chega a son colher a parte final, e quando el rey Don Alfonso supo como la reina y Dona Blanca eran idas, Peso le envió a mandar a los cosellos que guardasen los caminos y los no dejasen pasar ni salir fuera del reino. De alguna manera havia todos os ingredientes para escrever uma espécie de spy story, de thriller medieval. Não? Temos uma família bastante disfuncional, dois miúdos muito pequenos que era preciso proteger de uma avó como Afonso X, que nesse momento não estava no melhor momento da sua lucidez mental. O seu tio, Sancho IV, que a fama de bravo não era totalmente merecida nessa época, e Dona Violante e Blanca, la viúva de Dom Fernando, que heroicamente desafiando as proibições do rei, poniam a salvo os filhos, Dona Blanca e Dona Violante, os netos em Aragão. Realmente não há relação estrita entre os dois episódios. Primeiro porque o reconhecimento oficial de Afonso X chega em junho de 1278 e Dona Violante deixa Castela ao começo do ano de 1278, em janeiro provavelmente, ou pelo menos o que sabemos de cartas que ela envia ao seu irmão a Pedro el Grande são de janeiro de 1278. Segundo, sabemos que o empeoramento das condições de saúde de Afonso X tiveram repercussões muito importantes entre a relação entre Afonso e a mesma Violante. Portanto, a saída da rainha tem mais a ver com o empeoramento das suas relações com o mesmo Afonso que não por questões ligadas ao pleito sucessório. De fato,
Dona Violante ficará em Aragão até o meados do ano seguinte, de 1279, e quando quer voltar para Castela, o seu irmão não a deixa sair do reino porque tem que pagar as deudas que ela tem feito durante a sua estadia em Aragão. Afonso X, que estava bem feliz de ter afastado a sua mulher, não deu dinheiro para que a rainha voltasse em Castela, e o dinheiro necessário para pagar as deudas da Dona Violante o encontrou precisamente Dom Sancho, que com esta manobra ganhou o apoio da sua mãe para a sua causa. Como é que Sancho conseguiu dinheiro? Conseguiu dinheiro roubando a soma de dinheiro que Afonso X tinha destinado ao exército de Castela, que nesse momento estava no cerco de Algeciras, e o enviou para a mãe, para que a mãe pudesse pagar as suas deudas. E, de facto, a rainha Dona Violante volta a Castela mais ou menos ao redor de junho de 1279, mas nessa mesma época o exército de Castela sofre uma derrota pelos muçulmanos a Algeciras, e é Alfonso que, claro, não estava em seu melhor momento, mas seguia sendo o rei sábio, vê que há uma coincidência um pouco estranha entre os dois acontecimentos e percebe a jogada do seu filho. Não pode vingar-se diretamente com o filho, porque, claro, a situação é bastante complicada, e manda à morte o responsável, digamos, da gestão econômica do exército, al-Mukharife, que era um judeu, que se chamava Zag de la Madea. Se voltarmos ao texto de Gerald Riquier, a questão que mais me tinha preocupado era uma passagem da terceira estrofe. Porque é aí que realmente não encontrava justificação à interpretação que Riquet e os outros investigadores tinham dado do texto. Os primeiros 3 versos da terceira estrofe dizem no texto occitano: Malavirà sua infanzia, si pus della gens verdiz, che vius mer despostadiz. Manuel Milay Fontanals, que era um investigador catalão que é autor de uma obra muito importante sobre os trovadores na Península Ibérica, comentando este texto, traduz esta passagem desta maneira: Mal testimonio dará de sí su hijo, si es cierto lo que dice la mayor parte de la gente, que le desposará en vida. Ou seja, Milay Fontanals considera que estes versos estão a falar de Sancho. E Sancho, na interpretação que dá Milay Fontanals, é que terá um muito mau comportamento se, como a maior parte da gente que nesse momento está à corte supõe, tentará de desposar a seu pai, de apoderar-se da coroa antes do tempo. Uma interpretação parecida dá também Joseph Anglade. Joseph Anglade é um filólogo francês, um grande experto em trovadores. Estamos mais ou menos na mesma época. São investigadores do começo da filologia trovadoresca. Espanha, Catalunha, no final do século XIX, França, no final do século XIX. Et Joseph Anglade dit: Riquet prévoit avec ses sujets
que ses enfants les dépouilleront de son vivant de sa couronne. Até agora, a maioria dos investigadores considera que o texto fala, é uma é um texto escrito em contra da decisão de Afonso X de dar apoio ao seu filho e que, de alguma maneira, a gente que vive na corte desconfia do Sancho. A situação não cambia quando vamos no nosso século, ou seja, no século XX, os que têm trabalhado sobre esse texto seguem a mesma linha interpretativa. Já temos visto Riquet a meados dos anos 70, Carlos Salvar, que foi aluno de Martin de Riquet, na sua tese de doutoramento, que foi realizada baixo a direção de Martin de Riquet, quando comenta este texto, diz que tras renunciar a instancias de Gregorio X al imperio, Alfonso X tuvo que relegar a segundo plano la teoría de las partidas, reconociendo a su hijo Sancho como heredero. A este momento hace alusión el Cervantes de Gerard Riquier. Los súbditos no podían estar contentos con su monarca, que los había grabado con impuestos especiales para sostener los gastos de las pretensiones imperiales. Al final, todos los esfuerzos fueron vanos y a la vez que perdía el dinero, olvidaba la guerra de los benimerines. Por otra parte, también se refleja en el Cervantes el problema sucesorio. En esta última parte não estou muito de acordo com Carlos Salvar. Não é que o Cervantes, o verso de Gerald Riquet, reflete também o problema sucessório. O texto de Gerald Riquet está inteiramente dedicado ao problema sucessório. E depois veremos porquê. Nesse momento, a coisa importante que temos que reparar é que Alvar, como muitos dos outros investigadores que trabalham sobre o texto, dão por coisa certa que no momento em que começa o pleito sucessório no Reino de Castela, a lei fundamental do reino era a lei que Afonso X tinha promulgado nas partidas. Depois veremos o que quer dizer isso. Mesma interpretação também na última edição que temos, edição crítica que temos dos versos de Gerald Riquier, que é feita por uma professora italiana, que é Monica Longobardi. Monica Longobardi dedicou a sua tese de doutoramento aos versos de Gerald Riquier, uma tese realizada em Itália, na Universidade de Pisa, baixo a direção da maior experta de Gerald Riquier em Itália, que é Valeria Bertolucci. E a tradução que ela dá é a mesma que tinha já dado, mais ou menos com alguns retoques, Milay Fontanalza, ou seja, nesse caso o sujeito é o mesmo Alfonso, e para Alfonso será coisa muito má se o que pensa a maioria da gente irá cumprir-se, ou seja, se realmente o seu filho intentará desposserlo quando ele está ainda vivo. E numa nota de comentário, uma nota de rodapé a estes versos, diz que o Cervantes é um comentário ao problema da usurpação do direito de sucessão que eram dos filhos de Dom Fernando de la Cerda, do primogênito de Afonso de la Cerda, e portanto, o texto de Gerald Riquier seria um comentário em contra de Alfonso X, porque, nesse caso, tinha apoiado o seu filho. O problema que eu tinha com este tipo de interpretação, primeiro, como os filólogos estamos mais acostumados a trabalhar sobre as pequenas diferenças e a
pormenores que realmente podem parecer minúcias, mas que são realmente muito importantes. Nas 4 traduções que he mostrado até agora, todos, sem nenhuma exceção, traduzem viu-se, que é no terceiro verso, na última linha, como vivo. Ou seja, todo mundo, a maioria da gente que nesse momento vive na corte, desconfia de Sancho, porque pensa que Sancho vá a desposser o seu pai quando o pai está ainda vivo. E a minha pergunta era, nesse momento, por que é que Gerald Triquier tem a necessidade de sublinhar que Afonso tinha que estar ainda vivo? Seria possível desposser um rei depois de morto? Evidentemente não. O texto é este, ou seja, se vamos a ver as variantes que dá os dois manuscritos, não há possibilidade de erros. O texto diz que vius ner despostavits. Mas do ponto de vista do sentido, não faz sentido nenhum dizer que os filhos de Afonso querem apoderar-se da coroa quando o pai está ainda vivo. Se vamos aos dicionários de provençal antigo, vemos que viu-se, sim, pode ser adjetivo que quer dizer ainda vivo, vivo. Mas há também uma forma verbial que quer dizer rapidamente, dentro de pouco tempo, que é a mesma raiz etimológica do que vai o francês também contemporâneo, vite. Portanto, uma tradução melhor desta passagem seria: se é verdade o que a maioria da gente diz, que muito cedo ele, Afonso X, será desposseído não pelos seus filhos, mas à causa dos seus filhos. O que é que vai acontecer? Para lembrar as datas fundamentais. 1276, Cortes de Burgos. A aristocracia de Castela e dos reinos que Castela reúne fazem homenagem a Dom Sancho. Afonso X não se pronuncia. Esperará outros 2 anos para pronunciar-se sobre este assunto. Temos que chegar às Cortes de Segóvia em 1278. O que acontece, entretanto? Temos a conjura de Dom Fadrique, temos a fuga da Dona Violante, mas temos também outro episódio, que é o facto de que o rei de França, Filipe, declara guerra a Castela. E, de facto, faltou muito pouco para que, entre final de 1276 e começo de 1277, o exército francês chegasse a invadir realmente Castela. Porque é que o exército francês queria invadir Castela? Porque o infante de la Cerda, o infante de la Cerda, Dom Afonso, era também sobrinho do rei de França, porque Blanca de Castela, a mulher do defunto Dom Fernando, era a irmã de Filipe. Portanto, o rei de França estava aí a defender os direitos ao trono dos seus sobrinhos. Então, se consideramos este aspecto, vemos também que a interpretação do texto está mais justificada dentro do contexto histórico
Se lemos, se lemos views como a velho, como rapidamente, muito cedo. Por que muito cedo? Porque já a partir de setembro de 1276, que é o ano em que sabemos pela rúbrica do manuscrito C que é a época em que Giraud Trinquier compõe esse texto, o exército francês já estava a passar a fronteira para invadir Castela. Se a interpretação é correta, temos que revisar também a interpretação geral do texto. Será que realmente Alfonso Giraud está a criticar Alfonso por ter dado apoio aos seus filhos? Ou o que realmente Giraud está a fazer é o exato contrário? Ou seja, está a criticar Alfonso por não ter reaccionado rapidamente ao reconhecimento do seu filho como herdeiro da coroa. Será um mau momento para Alfonso se, como opina a maioria da gente, muito cedo será despossuído à causa dos seus filhos, porque não soube defendê-los de maneira eficaz. Exatamente porque não podia, nesse momento, lidar com a invasão francesa. De fato, não houve invasão dos franceses porque entre o final de 76 e o começo de 77 houve uma delegação diplomática que tentou solucionar as coisas e de alguma maneira pelo menos se evitou a guerra. O texto de Giraud Trinquier abre sobre um problema de natureza jurídica. Qual era a lei que, nesse momento, determinava a sucessão ao trono? Temos visto que o comentário de Carlos Alvar dá por facto certo que, a final de 1276, em Castela vigorava a lei que Afonso X tinha promulgado nas Sete Partidas. O que é que dizem as Sete Partidas em relação à sucessão ao trono? Primeiro, que o trono, a coroa, tem que passar ao filho varão primeiro, o primogênito. Apenas o primogênito pode heredar a coroa. Se filho varão não houvesse, a filha maior heredasse o reino. Eventualmente, se não houver homens, pode-se aceitar, mas apenas nesse caso, que também uma mulher possa acceder ao trono. O que acontece quando o infante que está designado a heredar a coroa morre antes do seu pai? Se o filho maior morresse antes que heredasse, se deixasse filho ou filha que houvesse de sua mulher legítima, que aquele ou aquella lo viesse, et non outro ninguno. Según la ley de las partidas, se o infante primogênito morre antes de chegar ao trono, se tem filhos legítimos, esse filho será considerado o herdeiro da coroa. O problema é que, tradicionalmente, se considera que, ainda que Afonso X tivesse trabalhado boa parte da sua vida as leis que estavam nas Sete Partidas, as Sete Partidas nunca chegaram a vigorar no Reino de Castela durante o reinado de Afonso X. Normalmente se considera que as partidas chegaram a ter vigor como lei fundamental do reino apenas a partir de 1348, quando Afonso XI
as declarou lei fundamental do reino no chamado Ordenamento de Alcalá. E fica um problema nesse caso. Se as partidas não vigoravam e a lei a que temos que fazer referência é a lei do espéculo. O espéculo é outra obra jurídica de Alfonso X que é precedente às partidas. Temos alguma dificuldade em explicar qual seria o interesse do rei de França em defender o direito de sucessão dos seus sobrinhos. Porque a lei de sucessão que estava fixada no espéculo dizia muito claramente que se o infante primogênito morria antes de chegar ao trono, tinha-se que reparar sempre na linha direta. Portanto, o filho segundogênito do rei tinha direito de precedência sobre os filhos do infante morto. Portanto, se a lei do reino nesse momento era a lei do espéculo, as pretensões dos infantes de la Cerda e do seu tio, o rei de França, eram totalmente desprovidas de fundamentos. Não havia nenhuma razão para que, em 1276, o rei de França armasse um exército para chegar à fronteira de Castela para ameaçar Afonso X de invadir o reino, se realmente a lei fundamental do reino não previa a possibilidade que os infantes de la Cerda herdassem a coroa. Alguns investigadores têm falado de um pacto nupcial que se havia estabelecido no momento do casamento entre Fernando de la Cerda, infante de Castela, e Blanca de França. Realmente não temos documentação sobre este pacto, ou seja, não, até agora que saiba, não se encontrou este pacto. Temos alguns textos historiográficos, de historiografia, que se fazem referência a este pacto. Em particular, são duas crônicas, uma francesa, escrita em latim, e a outra é uma crônica catalã, que veremos depois, que fazem referência a este acordo que havia entre o rei de Castela e o rei de França, que se o Dom Fernando tivesse morto antes de Afonso X, os seus filhos, os filhos de Dom Fernando, tinham garantizada a sucessão ao trono. Guilherme de Rangis diz que é o pacto quod primogenitus puerorum deibis appropriandorum, que efetivamente existia este pacto entre Blanca e entre os filhos dos dois soberanos, Blanca e Fernando, que o primogênito dos filhos que eles tivessem procriado, avo ver patri psorum defuntis, regnum Hispaniae pacifice possideret. O primogênito destes filhos, uma vez que o avô e o pai, ou seja, Afonso X e Fernando, tivessem morto, de maneira pacífica iam herdar o reino de Espanha, o reino de Castela. Em termos mais ou menos semelhantes, expressa-se também Bernat de Esclota. Bernat de Esclota é um dos maiores cronistas catalãs da época. É contemporâneo, efetivamente, dos acontecimentos, porque trabalha sobre Bernat de Esclota, sabemos realmente muito pouco, mas com toda a probabilidade é um dos funcionários da corte de Pere Grande, portanto o irmão da rainha Dona Violante.
E a crônica da Bernarda Esclot diz que havia convinenza pelo rei de Castelha que, após da morte de Dom Fernando, fossem e deguessem esser seus nevots reis. Existia um pacto entre o rei de França e o rei de Castela que, depois da morte de Dom Fernando, o filho dele tinha que ser rei de Castela. É muito estranho que, do lado como do outro dos Pirineus, não se tem conservado nenhuma cópia deste pacto. Pela parte castelhana, é evidente que podemos também chegar a pensar que foi destruído, porque efetivamente era o que justificava, que de alguma maneira dava fundamento às pretensões dos infantes de la Cerda. É muito mais difícil pensar que um documento deste tipo, que realmente justificava os direitos da coroa de França sobre o reino de Castela, tivesse desaparecido também em França. Fato é que referências a este pacto continuam também no tempo. Temos a quarta crônica general, que é de meados do século XV, e aqui também o cronista anônimo, diz que Blanca se casò con Don Fernando della Cerda questa postura, questo pacto, questo accordo, che se houvesse negli filhos que renassem em Castilha depois de ele, que os filhos que ela tivesse tido do Fernando automaticamente tinham que ser rei de Castela depois do Fernando. O documento nunca se encontrou. Em França, em Castela, pode ser que tinha sido destruído. Difícil pensar que este documento tivesse realmente desaparecido também em França. Muito mais fácil é pensar que, pelo menos pelo que tem a ver com a crônica de Nangis e, sobretudo, com a crônica de Esclota, que estamos perante uma invenção ou, de alguma maneira, um argumento de propaganda que tem penetrado pouco a pouco nas crônicas. E é evidente que, de um lado como do outro, os cronistas tinham todo o interesse a dar fundamento, pelo menos justificável, a esse tipo de invenção. Em França, evidentemente, porque, claro, fundamentava os direitos do sobrinho do rei de França à coroa de Castela. E em Catalunha, os cronistas catalães, ou de alguma maneira os membros do entourage do rei de Aragão, tinham também bastante interesse nesse sentido, porque de alguma maneira, quando a rainha Dona Violante afasta-se de Castela para regressar a Aragão, quando volta para Castela, deixa os seus sobrinhos na mão do seu irmão. E a partir de aí, a partir de 1278 até o 1308, quando o assunto chega a uma solução satisfatória para ambas partes, os infantes da Cerda ficarão nas mãos dos reis de Aragão e será de alguma maneira uma peça-chave um diálogo por vezes bastante tenso entre Castela e Aragão, de facto, dentro da questão do pleito sucessório para o Reino de Castilla, fica também é um dos elementos que servem para justificar, alguns anos depois, quando rei de Aragão será Jaume II,
a invasão catalã de Castela e a conquista por parte dos catalães do reino de Múrcia. E essa é uma das razões pela qual hoje Alicante fica com a parte catalão-valenciana e Múrcia fica com a parte de Castela, ou castelano falante. E, portanto, qual é o problema? Qual era a lei que realmente vigorava nesse momento em Castela? A maioria dos investigadores considera que não tinha de ser às partidas. Mas o interesse que o Reino de França tinha em justificar as pretensões dos infantes de la Cerda deixa pelo menos suspeitar que, se não oficialmente, pelo menos de maneira tácita, sim que se considerava as partidas, e nomeadamente as partidas segunda, como uma das leis que regulavam a sucessão ao trono. Por outra parte, as partidas têm uma tradição textual muito complicada. De facto, ainda hoje falta uma edição crítica que considere toda a tradição manuscrita do texto. Sabemos, contudo, que alguns manuscritos das partidas foram manipulados e são manuscritos bastante antigos. Porque, por exemplo, na parte do texto da lei onde a partida segunda diz: se il figlio maior morisse antes che heredasse, se deixasse figlio ou filha que houvesse de mulher legítima, que aquele ou aquela lo viesse e não outro ninguno, temos uma parte de manuscritos bastante antigos, portanto, entre final do século XIII e alguns que remontam aos anos 70 do século XIII, que leem desta maneira: se il figlio maggior morisse antes che heredasse, se deixasse figlio legítimo varón. Aqui já não se fala de figlio ou filha, filho ou filha, não? Aqui é se ele, filho maior, morresse, se o filho maior vai morrer antes de heredar, se vai deixar um filho legítimo, varão, homem, que lo viesse, ou seja, que se o infante herdeiro morre e tem um filho legítimo, este pode eventualmente heredar a coroa, pero se fincare outro filho varón del rei, que aquele lo herede e non il nieto. Agora os falsos são muito interessantes do ponto de vista historiográfico, não tanto pela falsificação em si mesma, mas pelas razões que levam a falsificar algum documento. E é evidente que a intervenção que se faz sobre o texto das partidas é nessa altura, ou seja, entre os anos 70 e 80 do século XIII, parece ser justificável do ponto de vista dos elementos jurídicos, efetivamente para justificar, para dar fundamento jurídico aos direitos de Dom Sancho contra os direitos dos seus sobrinhos. E sempre nesse grupo de manuscritos há outra manipulação bastante interessante que tem a ver com a idade mínima que era requerida para heredar o trono. Nas partidas, normalmente considera-se que o infante herdeiro, quando o seu pai, o rei, morre, pode heredar a coroa a partir dos 20 anos de idade. E há um grupo de manuscritos da segunda partida que declaram que
a idade mínima são os 17. E, curiosa coincidência, 17 anos era a idade que tinha Dom Sancho quando, em 1275, morreu o seu irmão, quando Sancho, com 17 anos, encabeçou o exército para defender o reino de Castela da invasão dos Benimerines, e no momento em que a saúde de Afonso X era bastante precária. É evidente que não temos a prova absoluta de que estas manipulações foram introduzidas efetivamente como justificação da sucessão de Dom Sancho, mas duas coincidências num momento tão turbulento fazem pensar que, de alguma maneira, não são totalmente alheias do que estava a acontecer nesse momento no reino de Castela. E, por outro lado, é evidente que o interesse que tem um rei de França, de alguma maneira, tinha que ter uma sua justificação do ponto de vista jurídico, porque senão seria uma invasão totalmente desprovida de justificação. E, efetivamente, por uma banda, por um lado, podemos pensar que, se não de maneira explícita, pelo menos de maneira tácita, considerava-se as partidas como lei fundamental do reino, também porque, de facto, as partidas tinham... Afonso começou a trabalhar nas partidas como revisão do espéculo, portanto, sendo uma revisão da lei já existente, Afonso tivesse pensado que não fazia falta fazer uma promulgação oficial. E, por outro lado, estamos também perante uma escolha de realpolitik, ou seja, quando a aristocracia do reino decide homenagear a Dom Sancho como herdeiro, o faz porque o reino passou realmente por um perigo muito grave. O que aconteceu entre o verão e o outono de 1275, quando o infante do Fernando morre e Afonso X estava fora do reino, é uma coisa que, pela época, teve que parecer muito grave. O reino encontrou-se nesse momento sem o seu soberano, sem a pessoa que podia defender Castela das invasões. E, portanto, a escolha que a aristocracia tinha era, por um lado, um rapaz de 17 anos que teve bastante coragem para enfrentar os inimigos e defender o reino, e, por outro lado, um miúdo de 5 anos que, na hipótese de que Afonso X ia morrer devido às suas más condições de saúde, requeria uma regência. E essa regência, que ia ser a filha da sua mãe, atraía o reino de Castela na órbita do reino de França. Como ulterior indício de que, de alguma maneira, as partidas vigoravam como lei do reino, pelo menos de maneira tácita, alguns investigadores têm reparado num parágrafo do testamento de Afonso X, que foi ditado em Sevilha, o 8 de novembro de 1272. E aí, como sabemos, a questão precipita, porque Afonso X, por um lado, reconhece-se oficialmente o seu filho, Dom Sancho, como herdeiro, mas sempre tem como a sensação de que tinha feito um torto aos seus netos. Portanto, até o fim da sua vida, Afonso X tentará, por via diplomática, de chegar a um acordo com o rei de França,
Eh, e por un lado sempre se negará a reconhecer os infantes da Cerda como herdeiro, mas como compensação da coroa perdida, propõe para os netos uma senhoria em Jaén. Mas esta solução desagrada a Dom Sancho. E aqui temos que pensar que forma parte de uma mentalidade muito bem enraizada nos reis de Castela dessa época. O mesmo Afonso X, nas partidas segunda, há um ponto em que diz que um dos deveres do rei é manter unido o seu reino, aumentar as terras do seu reino, mas tem a total interdição de dividir o seu reino. O, uma situação semelhante se encontra na crônica, nos primeiros parágrafos da crônica de Afonso X, quando se conta como Afonso chegou ao trono, ou seja, a morte de Fernando III. Há uma cena bastante interessante para esclarecer a mentalidade da época, em que Fernando chama o seu filho ao pé do seu leito de morte e diz ao filho que ele confia o reino de Castela, que tanto cansaço tinha lhe custado para fazer, e lembra-lhe que a sua obrigação é aumentar, a crescer as terras do reino, mas não separá-las. Portanto, quando Afonso continua a propor a possibilidade de aislar um pequeno reinado para os seus netos, Sancho rompe todos os contatos com o pai e aí sim que realmente intenta desposserlo em vida e começa uma guerra civil entre pai e filho a partir de 1272, que continua até 1274, que é quando Alfonso morre. E quando Dom Sancho rebela-se abertamente ao seu pai, no testamento que Alfonso X dita em Sevilha, o 8 de novembro de 1272, Alfonso decide desheredar o seu filho e deixa a coroa do reino de Castela aos infantes de la Cerda. E se por acaso nenhum dos dois infantes pode heredar a coroa, o reino tem que ir à França. E aqui é evidente como Afonso está a proteger o que é a continuidade do ponto de vista do sangue. E Afonso tinha outro neto, e bastante importante, que nessa eventual hipótese de que os dois infantes de la Cerda não podiam heredar a coroa, podia ser um bom candidato à coroa de Castela. E esse candidato era Dom Dinis de Portugal. Dom Dinis era filho, era neto de Afonso X, era filho da sua filha Beatriz. Mas nesse caso, temos que ter em consideração que Beatriz de Castela era filha natural de Alfonso X. Portanto, não era o candidato ideal para heredar a coroa, porque de alguma maneira havia como uma sombra de bastardia que ensombrecia a linhagem pura de Dom Dinis. Bom, seja como for, no testamento, quando Afonso toma a decisão de desheredar o seu filho, primeiro ele diz que é costume e direito natural e lei de Espanha que o filho maior deve de heredar os reinos e o poder do pai. E se
o filho maior deixasse um filho legítimo, por direito, deve heredar lo suyo así como lo debía de heredar el padre. Ou seja, se o pai morre antes do filho e antes de heredar, o direito passa ao seu filho. Portanto, aqui parece que o que Afonso está a fazer, ditando o seu testamento dentro do marco legal do que podia ser as leis do Reino de Castela, é reconhecer que, nesse momento, vigorava uma lei que tinha introduzido o que no direito romano chamava-se direito de representação, ou seja, no momento em que a pessoa que realmente tem direito sobre alguma coisa, no momento em que morre, esse direito passa ao seu filho. Mas depois diz que quando Dom Fernando morreu, nós, catando o direito antigo e a lei de razão, nosotros, ou seja, o rei, olhando para o direito antigo e atuando conforme com a razão, fazendo uma coisa razoável, otorgamos e concedimos a Don Sancho, nuestro filho maior, que lo viesse em lugar de Don Fernando. Portanto, aqui Alfonso reconstruindo como se han desarrollado, se han desenvolvido as coisas no momento em que o infante Dom Fernando morreu, parece dizer que, por um lado, sim, havia uma lei natural e lei de Espanha que previa que o filho de Dom Fernando tivesse o direito a herdar a coroa, mas que, segundo um direito mais antigo e segundo uma questão de maior razão, este direito passou a Dom Sancho e não aos filhos de Dom Fernando. E, claro, a questão do ser esta escolha mais conforme com a razão é exatamente pelo que eu dizia antes, ou seja, era uma situação de extrema gravidade do reino e, por um lado, um rapaz que podia, assim, encarregar-se da defesa do reino e, por outro lado, um miúdo pequeno que ia atrair o reino na órbita francesa. Uma última questão que permite pensar que se as partidas não estavam diretamente promulgadas, pelo menos tacitamente circulavam e tinham, de alguma maneira, força de lei, é o facto de que o texto mesmo de Girão Triqueira, a partir do qual é começado a reflexionar sobre esses assuntos, é que o texto de Girão Triqueira parece conhecer, a partir da segunda, parece conhecer o complexo sistema de deveres que tem o rei de Castela, segundo como está explicado na partida, e na estrofa quarta do seu verso, geral parece fazer alusão à partida segunda e aos deveres do rei. Aqui Geraldo diz que o rei tens que reinar observando preço e valor, ou seja, atuando segundo um comportamento nobre e respeitando o valor, ou seja, a coragem e a nobreza da alma, que um dever do rei é querer direito e paz, querer atuar conforme com o direito e querer a paz, defender a paz no seu reino, e que apenas nesta maneira o rei
pode evitar de ser escarnecido pelos homens. E, efetivamente, temos uma passagem da partida que coincide totalmente com o que Girauta diz no seu texto. O rei, dever do rei é ter malquerência, ou seja, opor-se, odiar contra aqueles que fazem al rei a regno de traição, porque se não atua desta maneira, ele não pode fazer justiça completamente. E Geraldo tem dito que Alfonso tem que querer direitos, ni tener su tierra en paz, tem que atuar conforme ao direito e à paz, ni mostrarse por buena, ou seja, reinar a pressa e a valor. E se não se comporta desta maneira, seria malquisto de Deus e de los homens, que é o mesmo que Girauta diz na sua estrofa. Ou seja, se Alfonso não se vai comportar desta maneira, o que vai acontecer é que os homens e o mesmo Deus vão a escarnecer. Portanto, apesar de que normalmente se considera que as partidas não vigoravam na época de Afonso X, podemos pensar tranquilamente que temos bastante indícios para pensar que, pelo menos de forma tácita, sì que Alfonso e o seu entourage, como os reis de Europa que tinham ligações de parentesco com a monarquia castelhana, consideravam que sim, as partidas eram a lei fundamental do reino. E agora, para fechar com uma nota de humor, o pleito sucessório deixou algum rastro também na produção lírica galego-portuguesa, e Airas Nunes, que é um trovador que vive nos últimos anos do reinado de Afonso X, mas sobretudo vive e trabalha à corte de Sancho IV, escreve uma cantiga de escárnio, um texto em que se mofa das pretensões dos infantes de la Cerda ao reino de Castela. É uma cantiga de escárnio que diz: desfiar e enviar ao reino de Tudela filhos de Dom Fernando e rei de Castela. Ou seja, os filhos de Dom Fernando lançaram um desafio ao rei de Castela. E há uma estrofa em que é o mesmo Dom Sancho que fala por boca de Eras Nunes, ou seja, Eras Nunes que deixa falar na sua cantiga o rei Sancho, e diz: ainda lhe facedes outra pretesia, dar-lhes-ei por cambio quanto hei em Lombardia, e aquesto lhe faço por partir per fia, e faço grande direito, que meus sobrinhos são. Se quiserem, por cambio do reino de Leão, filhem por em Navarra o reino de Aragão. E Sancho, burlando-se um pouco das pretensões dos seus sobrinhos, diz: bom, se querem um reino, podem a tomar o que eu tenho em Lombardia, e aqui a referência, evidentemente, é Lombardia tende a ser interpretado como Itália, é as pretensões falidas de Afonso X como imperador. E depois diz: se querem o reino de Leão, tranquilamente podem também quedar-se com o reino ficar com o reino de Aragão, e aqui alusão evidentemente aos reis catalães que protegiam os infantes de la Cerda. E, bom, de momento isto é todo. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, Fábio. Foi muito, muito interessante. Não sei se no nosso público há perguntas, curiosidades
sobre o que foi dito até agora. Me parece muito interessante esse aspecto jurídico da, das cantigas e da lírica trovadoresca, não é? Que também nesses documentos é possível encontrar elementos que ligam com a vida mais prática, mais política, dissemos nesse caso. Há perguntas? Então, já há vários comentários de parabéns pelo Fábio. Parece que Obrigado. toda a gente fica muito satisfeita desse seminário. Então, não sei se há. Mas sim, o aspecto que. Porque, claro, uma parte já tenho publicado, a ver se chego a publicar esta parte que me interessa mais. Mas o problema geral é que, efetivamente, os especialistas das partidas consideram que provavelmente não chegaram a ter vigor dentro do Reino de Castela, estando em vida Afonso X. Sim, Mas aí é exatamente, por um lado, os textos, porque efetivamente todos os problemas que os textos dão sobre esta questão da sucessão não se justificaria por outra parte. E o facto de as crónicas falar deste pacto que havia entre o rei de Castelo e o rei de França é realmente surpreendente que França não tenha conservado, que França é. Sabes, quem trabalha nos arquivos em França sabe perfeitamente a quantidade de documentação que tem. E o facto de que um documento que garantizava ao Reino de França direito sobre o Reino de Castela tenha desaparecido em França, a mim parece uma coisa assim como incrível. hum, Portanto, claro, os textos literários, uma vez que se junta o texto literário com o seu contexto histórico, não temos a certeza, evidentemente, mas provavelmente sim, as partidas vigoravam pelo menos de maneira tácita. sim, é muito interessante também isso tudo, porque demonstra ainda mais uma vez a importância do cruzamento das disciplinas. É como é interessante de trazer exemplos que não são de história da arte ou de história do direito, mas que são de literatura, para mostrar como efetivamente todas as disciplinas se cruzam, assim como se cruzavam os elementos na vida cotidiana na Idade Média. Ou seja, há pessoas que faziam obras de arte, os mestres artistas eram pessoas que viviam num mundo que havia as suas regras, as suas normas, as suas cores, a sua moda, portanto, tudo cruza-se. Então, não sei se há alguém que quer dizer, continua a ler no chat muitos parabéns pelo Fábio. Isso é muito bom, fico muito contente, porque esta Obrigado. sessão foi uma sessão a qual pensamos, o Fábio e eu, dissemos com uma certa pressa, mas foi uma boa ideia e toda a gente me parece muito interessada. Então, não sei se há alguém que quer dizer alguma coisa. Todos me parecem muito satisfeitos. Então, se não há mais comentários ou perguntas. Sim, sim, há o Francis, o que quer perguntar os problemas de Afonso X para acessar legalmente o trono do Sacro Império por ser filho de Beatriz. Não sei se pode ler. O problema é uma questão de distância geográfica, porque de facto é verdade que a eleição do imperador do Sacro Romano Império era por metade por questão de sangue, mas o imperador tinha que ter a aprovação dos chamados sete grandes eleitores da Alemanha, não?
e depois, claro, todos os poderes temporais da época tinham que passar pela aprovação do Papa. O grande problema que terá o Papa a partir da Idade Média até 1800, quando nós, como italianos, ganhamos a nossa unidade como Estado, é defender-se dos chamados inimigos da Igreja, mas ter apoios em alguém que geograficamente tinha a possibilidade de intervir rapidamente. Agora, o imperador, de facto, os dois grandes candidatos que o Papa sempre favoreceu foram, por um lado, os imperadores de Alemanha, porque, claro, estavam aí, passavam as Alpes e baixavam para a Itália, e depois, quando o Papa começa a brigar com os Hohenstaufen, a questão de Federico II, e aí o Papa decide nunca mais alemães na coroa imperial, o seu grande candidato vai ser Charles d'Anjou, vai ser os franceses, porque também podem passar pelo mar. Um candidato espanhol, um candidato que estava na Espanha, o que geograficamente e politicamente correspondia a este conceito de Espanha naquela época, era muito distante da Itália para poder chegar. Não havia Ryanair, não havia Vueling, ou seja, era muito complicado chegar de Espanha. Imaginais que na Idade Média, quando se ia de Romeria a Santiago de Compostela, a gente fazia testamento antes. Era realmente uma viagem muito, muito longa. E pelo Papa não era conveniente ter um imperador que estava tão afastado da questão italiana. Porque no momento em que, considerando os equilíbrios políticos sempre muito estáveis, no momento em que o Papa podia ter problemas com os alemães ou com os franceses, não podia contar numa intervenção rápida de um imperador que estava em Castela nesse momento. De facto, até o século XIX, o grande aliado do Papa será a França. Nós, para fazer a unidade de Itália, temos que esperar que Napoleão III caia a Vichy. E aí sim que temos a possibilidade de, pelo menos, redimensionar o poder do Papa dentro da Península Italiana. Depois há o Pedro Herrero, que não sei qual é que é. Não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação. Sim, mas o problema do testamento é que tem dado origem a várias interpretações. É evidente que aí é uma contraposição. É claro, no momento em que ele decide retirar ao filho a coroa, tem que justificar também porque são os seus netos o que vão ter a coroa. É evidente que a má ação do Sancho era por si mesma justificação suficiente para que, de facto, tanto o especulo como as partidas dizem que o herdeiro tem direito a herdar a coroa, mas no caso em que não faça nada que seja contrário ao correto comportamento que ele tem que ter com o seu pai e com o reino. O problema era justificar nesse momento porque se havia decidido dar a coroa a Sancho em vez que aos infantes de la Cerda. E aí, claro, no testamento é evidente que é uma contraposição entre dois direitos. Ele fala de um direito que parece ser o direito comum, comum no sentido que era o que vigorava nesse momento em Espanha, e depois fala de um direito antigo e de razão. E eu acho que uma interpretação, evidentemente não é a única interpretação que se pode dar da coisa, mas considerando como era a situação nesse momento, com Afonso que estava fora, o reino que estava invadido e que Dom Sancho encabeçou o exército, a razão nesse contexto faz-me pensar que podia ser efetivamente uma escolha de real político, ou seja, pelo menos era o que a aristocracia pensava também. Era melhor ter
o herdeiro de 17 anos no pleno vigor físico que podia realmente encabeçar o exército e defender o reino, que não miúdo, de 5 anos que de alguma maneira precisava de uma regência pelo menos de 15 anos que atraía automaticamente o reino na órbita da coroa francesa. Não sei se será esta a resposta que é. Não sei, vamos ver no chat. Sim, era este. Perfeito. Então, Obrigado. eh, então muito bem. Não sei se há outras perguntas, outros comentários. Se não há, então vamos. Então, o que há? Mais um comentário? Sim. Obrigada, Maria Teresa. Sim, é sempre importante cruzar as disciplinas. Esse é um elemento que sempre mais está a ganhar, dissemos, terreno no âmbito da investigação, porque todos nós trabalhamos sobre a mesma sociedade, o mesmo mundo, somente que cada um está a estudar aspectos diferentes, não é? Portanto, juntar os diferentes aspectos nos dá uma visão mais completa da sociedade, da civilização medieval. Então, se não há outras perguntas ou outros comentários, eu agradeço mais uma vez ao Fábio Barberini pela sua brilhante comunicação, que realmente nos deixa muito material sobre o qual refletir, Eu pensar. apenas peço desculpa porque neste momento tinha uma gargalhada de linguagem na cabeça, portanto Tá. era a tinha pensada em espanhol, portanto era fazer uma tradução automática e havia coisas que se misturavam e bom, espero que foi compreensível. Eu acho que toda a gente compreendeu e apreciou o trabalho realizado. Então, se não há mais perguntas, se não há mais observações, agradeço o Fábio, agradeço todos os participantes que ficaram conosco para mais do que 2 horas, me parece. Portanto, é um sinal ainda mais que eles gostaram muito do seminário. E desejo a todos um bom fim de semana. Nós veremos pela próxima e última sessão do ciclo do webinar, que será no mês de junho. Portanto, muito obrigada a todos e até a próxima.